Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o radialista e pastor evangélico Hildo Rafael. Hildo, seja bem-vindo. A satisfação é minha, a você telespectador, a todos aqui da TV. A satisfação é nossa em poder manter esse contato e fazer uso desse canal, que eu passei aqui nesse canal mais de 3 anos trabalhando. Perguntar não ofende. Pastor, na sua opinião, aos olhos de Deus, o que é mais reprovável? 2 pessoas do mesmo sexo se casarem e se relacionarem afetivamente com amor e respeito, ou pastores de igreja que vivem roubando seus fiéis e fazendo fortunas comercializando a palavra de Deus? A pergunta é a seguinte, em relação a Deus, o que é que Deus pensa, não é isso? O que é que Deus pensa, o que é que Deus já instruiu? Então Deus instruiu e Deus criou homem para casar com mulher e mulher para casar com homem. Ele criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. E quanto a pastores ou qualquer outro líder de religião que explora e que denigre a imagem do Evangelho, a imagem do Reino de Deus, claro que Deus reprova. Isso aí é incontestável. Então, para o senhor, união homoafetiva é um pecado? Segundo a Bíblia, é pecado. Deus Mas reprova. para o senhor? Para mim também. Eu sigo o que diz a palavra de Deus, eu sigo a Bíblia. Então, é um pecado, e é um pecado reprovado pela palavra de Deus, é um pecado reprovado pelo próprio Deus, e disso nós não abrimos mão, porque nós seguimos a um rei, e esse rei estabeleceu essas verdades, e o nosso Deus estabeleceu essas verdades, e nós estamos fundamentados nesta verdade, por isso que nos chamam de fundamentalistas, mas nós não somos inimigos de ninguém, nós somos amigos e oramos por todos aqueles que têm dificuldades de se relacionarem. Mas na sua concepção, homossexualismo é uma doença? Eu não diria que seja uma doença, até porque a própria medicina, a própria ciência já identificou como não uma doença. Seria, no meu pouco entender dessa área médica, não é, porque o médico é quem entende medicina, eu entendo um pouquinho de Bíblia, um pouquinho eu entendo, ele tem um distúrbio talvez psicológico, um distúrbio orgânico. Eu entendo assim, se alguém tiver outra resposta mais convincente, que me convença. Eu vejo como um distúrbio orgânico e que vem do nascimento, não é? Você vê uma criança que já nasce com não digo essa dificuldade, com essa tendência, não é? Essa opção, a criança já nasce com esse trijeito, não é? Ele é menino, mas ele já tem uma carência afetiva por meninos, ele tem alguns jeitos também pelo sexo igual. Então, é algo que veio do nascimento. Não é? Considerando que já veio do nascimento, pastor, não é uma permissão de Deus, então, essa criança ter nascido assim? Olha, veja bem, a Bíblia nos ensina, e nós estamos fundamentados no que diz a Bíblia, de que Deus estabeleceu esse critério, de que homem casa com mulher, né, macho e fêmea. Agora, se Deus permitiu que essa criança tenha nascido desta forma, para ter esta opção sexual, eu não posso interferir naquilo que Deus estabeleceu, porque quem define, quem manda, quem governa todo o universo, toda a criação é Deus, não são os homens. As igrejas evangélicas, pastor, tiveram um avanço muito grande no Brasil, né? Se proliferaram de uma forma incontrolável. Com isso surgiram os mercadores da fé, aqueles que se aproveitam das pessoas que, por vezes em situação de fragilidade emocional, por uma doença, procuram através da fé, né, uma resposta e uma solução para os seus problemas. Como o senhor vê esses líderes religiosos? Vamos falar aqui bem claro, né? Com muita clareza e fazer até um contraponto para os ataques e as defesas. Então vamos fazer aqui um contraponto. Uma igreja evangélica é uma empresa, então ela contrata uma televisão, tem um programa de televisão, ela tem custo. Ela tem os prédios, ela tem a equipe de trabalho, pastores, auxiliares, a parte
técnica que trabalha. Então, é uma estrutura enorme. Então, ela tem que buscar dinheiro para cobrir esses custos. O trabalho social que as igrejas prestam é enorme. Nos presídios, com a assistência social, é evidente que se alguma igreja que utiliza dessas prerrogativas de buscar muito dinheiro, de fazer dinheiro usando o evangelho, e esse dinheiro é desviado, aí sim o próprio Deus vai condenar. E isso nós não aceitamos. Agora, as igrejas que buscam recursos para manter um padrão de trabalho, então isso não é condenável. A sociedade deve reconhecer o trabalho que as igrejas fazem em mudar vidas, mudar famílias inteiras. São famílias inteiras que saem da droga, da prostituição, do roubo, da miséria. E essas famílias chegam na igreja e têm a vida mudada. O Senhor Jesus, ele tem esse papel importante de mudar a vida das pessoas. Então, esse padrão que Jesus estabeleceu para que o homem venha nascer de novo, é isso que a igreja prega, é isso que o evangelho traz de novidade para todo aquele que acredita e que quer mudar de vida. Realmente, pastor, a religião, as igrejas têm um importante papel social, né? A maior parte delas. Mas eu me referi aos líderes religiosos, por exemplo, que cobram 13º, 14º de dízimo, que pedem o cartão, né, de crédito, de débito dos seus fiéis, que pedem, inclusive com a senha. Um, inclusive, disse que ele não seria agraciado por Deus porque deixou o cartão e não deixou a senha, né? Pede cheque assinado. Em relação a essas pessoas que eu me referi. Essas pessoas irão prestar conta com Deus, até porque o próprio Deus estabeleceu como um seguinte critério: ai de quem vier provocar um escândalo. E quando se torna escândalo, e isso não está também na palavra de Deus, pedir 13º, 14º, isso não existe. Né? O que existe como qualquer instituição jurídica, as pessoas que participam daquela instituição jurídica, pode ser uma associação de bairro, um clube. Então essas pessoas contribuem, dão ofertas, e os que têm fé devolvem o seu dízimo. E isso é aplicado no trabalho das igrejas. Agora, outras denominações, não é? Denominações é o termo certo, que utilizam esse tipo de trabalho, então hão de prestar contas com Deus se estão errados ou não. Deus os julgará. Não sou eu que estou aqui para julgar ninguém. Falando um pouco de religião e política, temas sempre polêmicos, né? É verdade que o prefeito Rui Palmeira cortou relação com as igrejas? Veja bem, eu não digo que ele tenha cortado relações, mas há uma distância muito grande entre o prefeito e as denominações evangélicas. Já tentamos, eu não, outros pastores já tentaram encontro, marcar agenda e nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo para nós. Mas então o prefeito de Palmeira não atende os líderes, os representantes das igrejas. É provável que agora, esse ano, aí sim vai haver agenda, vai haver tempo, esse ano. É provável que sim. Mas até então não houve tempo. O senhor não acha isso então um certo oportunismo? Não só dele, como também de outros políticos que vão nas igrejas, não só evangélicos, como também católicas e outras instituições, e só aparecem de 4 em 4 anos. Quando essas pessoas que representam a denominação, representam um segmento da sociedade, porque as igrejas evangélicas, nós formamos opinião. A igreja evangélica muda o caráter das pessoas através da pregação do evangelho. Não é que nenhum pastor tem uma varinha mágica para mudar o comportamento de ninguém. Nós apenas pregamos o evangelho, anunciamos o evangelho que Jesus Cristo deixou e que o próprio Deus estabeleceu como regras máximas para se viver bem. Então essas pessoas mudam de vida. E essas pessoas, todos os líderes evangélicos, católicos ou não, eles representam um segmento da sociedade que vive uma vida diferenciada. No entanto, só são procurados nesse período. E depois que passa, aí as portas se fecham. Infelizmente é assim. Fala-se em cobrança de taxas exorbitantes. O senhor, por exemplo, já recebeu alguma cobrança dessa por parte da prefeitura? Não. Quanto a isso, há uma legislação que as igrejas, qualquer denominação cristã, a igreja católica, evangélica, que tenha o seu imóvel cadastrado junto à Secretaria de Finanças através do IPTU, ela não paga, ela tem isenção. A isenção de pagamento do IPTU. Mas elas são obrigadas
a pagar as taxas, que é para contribuir para recolhimento de lixo e saneamento, outras taxas que são mínimas, mas o IPTU, elas são isentas. Vamos para uma pergunta, pastor, direto da redação. Hildo Rafael, sabemos que a campanha para o Senado custa milhões de reais. Caso decida disputar uma das vagas, o que leva a crer em uma possível vitória, já que não dispõe de tantos recursos? Ainda bem, Sena, que você sabe que nós não dispomos de recursos. A Alagoas sabe, me conhece. Eu tenho 40 anos de rádio e milito também na área do jornal. A gente conhece Maceió e Maceió nos conhece. E nós temos um objetivo. Nós já, em 2002, nós saímos para o Senado, tivemos uma votação muito boa, uma votação que outros políticos de nome não tiveram. E eu tinha apenas 17 segundos de televisão e chegamos perto dos 100 mil votos. E esse ano não pode ser diferente. Nós vamos buscar no corpo a corpo, no voto a voto, enfim, fazer aquilo que é comum hoje dentro da legislação e que a legislação permite, que é, como sempre acontecia, que é buscar o voto pessoa por pessoa, reuniões, grupos, enfim, a sociedade é quem vai julgar. Mais uma pergunta, direto da redação. Hildo, você como homem experiente na política, na sua avaliação, quem faz a melhor gestão? Rui Palmeira, frente à Prefeitura de Maceió, ou Renan Filho, no governo do Estado? Olha, ainda ontem nós estávamos conversando com os amigos e fazendo uma avaliação independente de qualquer partidarismo, né? Até porque eu não faço parte nem de nenhum governo, não faço parte nem de prefeitura nem do governo do Estado. E nos últimos 20 anos, depois do Ronaldo Lessa, nós não tivemos um governador assim com tanta garra e com tantas obras, né, como o Renan Filho. Isso é um fato, né? São muitas obras que o Renan Filho vem desenvolvendo aqui no estado de Alagoas e isso é inegável. Muito diferente do antecessor dele, que foi um fiasco, né? Foi um desastre, o antecessor do Renan Filho. Então, o Renan Filho é um bom governador e o prefeito em Maceió deixa muito a desejar. Não sei se por conta da crise, que ele não conseguiu vencer a crise de Maceió, a crise do Brasil, e que trouxe reflexo para Maceió, não sei se questão de equipe, né? Então o prefeito de Maceió deixa muito a desejar, e isso não sou eu que digo, a gente ouve nas ruas, ouve as opiniões, e eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que eu já tenho ouvido e que a gente também tem percebido. Então, na opinião do senhor, o governador Renan Filho faz uma gestão melhor que o prefeito Rui Palmeira? Sem sombra de dúvidas, aquilo que eu falei pelos fatos que eu já narrei aqui. Vou fazer uma pergunta, pastor. Peço que o senhor responda somente após o intervalo. Historicamente, os partidos pequenos e seus candidatos servem como laranja dentro do processo eleitoral. O senhor foi candidato já por algumas siglas. Provavelmente deve ocupar uma dessas siglas menores no processo eleitoral agora de 2018. O senhor irá se contrapor aos figurões da política alagoana ou irá fazer o jogo deles? A gente volta já! Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o radialista e pastor evangélico Hildo Rafael.
Pastor, deixamos uma pergunta aqui no intervalo, antes do intervalo, relacionada aos partidos pequenos, às siglas pequenas, que normalmente são utilizadas, né, com laranjas para atender a interesses, né, de outros políticos. O senhor provavelmente deve ser candidato por uma sigla menor. Então a pergunta, o senhor irá se contrapor aos figurões da política alagoana ou irá fazer o jogo deles? A sua pergunta foi pertinente e muito boa. Eu já fui convidado também por partidos, digamos assim, de tamanho médio, né? Não somente partidos pequenos, numericamente em termos de uma densidade eleitoral, mas outros partidos grandes já me convidaram também para disputar o Senado por esses partidos. E nós estamos avaliando tudo isso. Primeiro, a segurança da legenda, né? Se seremos ou não, teremos ou não essa legenda com certeza. Mas hoje não há mais espaço para o laranja, não é? Aquele candidato laranja ou aquele candidato que vai para ser candidato porque não tem mais espaço. Até porque os partidos que estão hoje formando chapas para ganhar, então nós temos hoje 3 forças, né? 4 forças já, digamos assim, se você me permitir, eu vou explicar quais são. A força do PMDB com o governador, a força com o prefeito, a força com o deputado JHC, que está lá com o PSB, e uma outra força, que essa está organizada, que é do PRTB. E o PRTB, ele hoje tem candidatos a estadual e a federal. Esses nomes estão entrando para disputar, e não é para ser laranja. E os demais partidos estão loucos porque eles não têm candidatos. As pessoas não têm nomes para serem candidatos. Então, essa figura do laranja não vai existir. E nós iremos nos contrapor com aqueles que sejam candidatos a senador. Não é? Então o senhor é pré-candidato ao Senado? Sou um pré-candidato, tenho meu nome, mas sou pré-candidato porque o meu nome surgiu nas pesquisas sem que eu fizesse nada, não é? Surgiu, então nós estamos avaliando, então nessa condição nós somos pré-candidatos. Se nessa avaliação até a convenção nós percebemos que o povo quer, porque tem o seguinte, uma coisa é eu querer ser, outra coisa é o povo querer. Aí de repente você vê muito isso na política, olha, fulano de tal, o meu filho, o meu sobrinho vai ser o candidato a governador, vai ser o candidato a prefeito, vai ser o candidato a deputado, é a pessoa que quer. Aí a gente pergunta, e o povo quer? O povo sabe disso? Primeiro tem que consultar o povo. Então, essa minha pré-candidatura não é minha, ela só é do povo, porque surgiu naturalmente com as pessoas opinando e meu nome surgindo dentre os pré-candidatos a senador. Se até lá nós tivermos um percentual que possamos ir para a competição, uma competição boa e saudável, nós iremos enfrentar o pleito. Falando em política, como o senhor avalia a confirmação da condenação do ex-presidente Lula no TRF4? Perfeita, a justiça brasileira está vivendo um novo momento. Parabéns à justiça brasileira, que está vivendo esse momento significativo para toda a sociedade, que espera exatamente isso. E é lamentável que os que são simpatizantes ao ex-presidente tenha essa parcela da sociedade que queria a sua condenação, tenha como inimigo, como adversário. Eu não entendo como é que as pessoas... Mas não há certa parcialidade da justiça, pastor? Por exemplo, o Aécio Neves tem uma série de acusações, gravação, mala com dinheiro, e, por exemplo, não foi, né, condenado ainda. Eu estou falando, você me perguntou sobre o Lula. Então, o Lula, que representa o PT, então louvável a justiça brasileira. Eu já cobrei isso várias vezes. E por que não também alcançar os tucanos, o PSDB? Por que não alcançar? É estranho isso. Não é? Você acha estranho, eu acho, e o telespectador também acha estranho. Por que não alcançar o PSDB? E outros partidos, principalmente aqueles que estão aliados, que receberam apoios, né, do presidente Temer para mantê-lo no poder. Então, os aliados de Temer não se diferenciam dos aliados de Lula. São tudo igual. Farinha do mesmo saco, raposa do mesmo galinheiro. Voltando para a religião, pastor, muitas igrejas defendem a cura gay, por exemplo. O senhor é favorável? Essa polêmica que foi criada e que o pastor Marco Feliciano sofreu momentos
de terror no Brasil, mas ele enfrentou e conseguiu vencer. Não existe uma cura gay, né? Uma cura gay, isso não existe, né? O que existe é um acompanhamento dos psicólogos que vão atender a um homossexual masculino ou feminino quando são solicitados. Isso a legislação permite. Imagine que um psicólogo, alguém com um problema qualquer, diz: eu quero me consultar com o senhor, com a senhora. E de repente o profissional diz: não, eu não posso lhe consultar porque você é homossexual. Então isso é um extremismo, não é? Então a cura gay foi criada porque havia aquele impedimento, né, a tentativa de impedir de que os psicólogos pudessem atender, ouvir, aconselhar a pessoa que tinha um trauma ou uma questão emocional pelo fato da sua homossexualidade. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Nós aconselhamos quando somos procurados. A missão do pastor e do psicólogo, do profissional, é receber a pessoa que quer um aconselhamento. Então nós aconselhamos, não proibimos, não é? Mas nós aconselhamos, damos alternativas. Então quando a pessoa quer deixar aquela condição, é uma questão de foro íntimo, porque tem muitos que não querem deixar, acham que estão bem e que vão tocar a sua vida com aquela opção sexual. Então nós não podemos interferir, nem o próprio Deus interfere, porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher o que ele quer ser. As dificuldades físicas, orgânicas, emocionais, se a pessoa quer uma ajuda para mudar de vida, Deus pode ajudar, Deus pode contribuir, se a pessoa quiser. Aí onde é que entra o papel de um padre, o papel de um pastor, o papel de um psicólogo, para dar um aconselhamento, oferecer um ombro amigo, oferecer uma mão que está ali para levantar, para erguer e para ajudar essa pessoa. Falando em família, o modelo tradicional é um modelo heterossexual. Um homem e uma mulher constituem uma família. Mas hoje, não podemos negar, existem várias famílias compostas por casais homossexuais. Como o senhor vê essa questão? Quando nós tocamos nesse tema que você aborda, aí vem logo aquela acusação fundamentalista, homofóbico. E nós estamos fundamentados nesse padrão de família, que é um padrão que existe desde o começo do mundo. Não é? Desde o começo do mundo. E também nós sabemos que desde o começo do mundo que existem homossexuais. Isso é inegável. Então, começaram a colocar pessoas contra pessoas, grupos contra grupos. Então, a família tradicional é a família que dá o afeto. A mãe, a mulher, a fêmea, ela dá o afeto natural para o seu filho ou filha. O pai, o homem, ele dá aquela segurança, né, de comportamento para o homem, filho, ou para a filha, mulher. Então, isso só se encontra num casal de homem e mulher. Não se encontra em outro tipo de convivência. Né? Isso é impossível. Então, as crianças que são criadas dentro desse padrão de família que é milenar, elas são muito mais seguras. Você teve pai e mãe, homem e mulher, e você tem um comportamento, você tem uma liberdade, você raciocina de maneira emocional, tranquila, porque você recebeu afeto de sua mãe, recebeu afeto do seu pai, e a pergunta aqui é exatamente essa. O afeto do pai e a segurança e afeto da mãe. Então, esse conjunto de emoções que só um homem e uma mulher pode transferir para o filho, é isso que vai fazer com que ele cresça saudável psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e que ele venha a se relacionar muito bem com toda a sociedade. O senhor, em relação a esse modelo de família mais tradicional, que o senhor aqui explicou, como o senhor vê a questão da adoção por um casal homossexual? Eu vejo com muita preocupação, conforme eu falei aqui para você. Eu vejo com muita preocupação, muito embora a justiça brasileira já tenha criado dispositivos, leis necessárias para que haja direito de duas pessoas do mesmo sexo, não é? Duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas e que estão oficialmente casadas,
Então, essas pessoas têm o direito de criar, de adotar crianças, não é? Eu conheço pessoas que não têm filhos, um casal, não é? E essa pessoa está há quase 3 anos tentando adotar uma criança e não consegue, não é? Mas eu não quero me deter sobre isso, sobre aquele que conseguiu adotar e o que adota. A pergunta é sobre o que adota. Eu já falei aqui do comportamento. Como é que essa criança vai crescer? Essa é a minha preocupação, né? A justiça dá esse direito, mas a minha preocupação como pessoa, como ser humano, é exatamente essa. Como aquela pessoa vai crescer sem o afeto de uma mulher, se ele for criado com 2 homens? Sem a segurança de um pai, já que ele é criado por 2 mulheres. Então, me causa preocupação. Mas inúmeras crianças, pastor, são criadas sem essa segurança do pai, sem o afeto da mãe, né? Quando perde seus entes queridos, que não necessariamente são homossexuais, e crescem e se tornam pessoas de bem. Claro. A pergunta foi a sequência do crescimento dessa criança, até a sua fase adulta. Se ela perdeu pai e mãe, ou se ela foi criada pelos avós, se ela perdeu pai e mãe cedo, foi criada pelos avós, você vai ver que o comportamento de uma pessoa que é criada com avô e avó não já muda? Já muda. Então, todo mundo sabe que quem é criado com avô e vó é um outro comportamento de vida. Imagine se não for criado com o pai e a mãe, é um outro comportamento. O senhor é contra, então, a adoção por casal homoafetivo? Eu sou contra, embora a legislação diz que pode. Então, nós temos que estar sujeito à legislação. A legislação diz que pode, mas eu não concordo, eu discordo dessa posição que os deputados e senadores aprovaram, e a justiça está aí para cumprir aquilo que foi aprovado no Senado e na Câmara Federal. Próxima imagem. Prefeito Rui Palmeira. O prefeito tem buscado administrar Maceió. Eu vejo que a equipe dele tem muito ainda a fazer, não é? A equipe do prefeito tem secretarias que não disseram para que vieram, e o prefeito tenta consolidar o seu nome. Nesse vácuo de lideranças que existe no Brasil todo, ele tenta consolidar o seu nome, mas até agora ele não correspondeu àquilo que Maceió esperava dele no seu 2º mandato, que inclusive está para deixar o mandato. Ele foi eleito para o mandato, não é isso? E está para deixar o mandato para sair candidato a governador. Então, isso já é algo que frustra muitas pessoas, que a pessoa votou em você para você ser vereador. Aí você, com 2 anos, diz: eu não quero mais ser vereador, eu quero ser agora deputado. Votou em você para ser deputado, não quero mais ser deputado, eu quero ser agora governador. É o mesmo caso. Quem votou no Rui Palmeira e ele vendeu a imagem que iria tirar o mandato todo, seriam uns 4 anos. Então, ele votou para ele ser prefeito os 4 anos. Ele já vai renunciar para sair candidato ao governo. Na sua opinião, quais os principais problemas de Maceió? O lixo ainda continua sendo problema, ruas esburacadas, a questão do transporte coletivo muito a desejar, os taxistas que estão muito prejudicados. Se for enumerar aqui e elencar, são muitos problemas em Maceió, muitos, não é? Então a administração do prefeito precisa parar para fazer uma reavaliação e projetar Maceió para os próximos 2 anos, até ele concluir o mandato, se assim ele for concluir. Qual a nota o senhor dá para o prefeito de Maceió? 5. Pastor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer a sua participação. É sempre importante estar ouvindo pessoas, né, que têm penetração social, que têm suas opiniões. Quero
desde já retirar o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades, ao passo que eu deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Sempre que nós formos convocados para tratar de algum assunto eclesiástico, político, enfim, estamos aqui à disposição e ter essa rica oportunidade de poder nos apresentar para o povo de Maceió, para o povo de Alagoas e do Brasil, do mundo inteiro hoje. Graças ao trabalho que vocês vêm fazendo aqui na TV e com as redes sociais, esses canais que vocês estão dispondo, estão utilizando. Então, hoje eu falo e o mundo inteiro vai me ouvir e vai me ver também. Obrigado, pastor. Agradeço a você pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade, até porque perguntar não ofende.